Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, segundo escreveu São João, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 10. Eu quero falar nessa noite sobre o que acontece com o ambiente, o que acontece com as pessoas quando Jesus chega. Algo acontece, é sobre isso que eu quero falar, né? Por isso o título da mensagem é Mas Jesus chegou. Quando Jesus chega, quando Jesus se faz presente, a gente conhece a história de família que estava no caos, completamente sendo destruída, e Jesus chegou na vida de alguém. Eu conheço muitas histórias aqui na nossa comunidade, e quando Jesus chegou na tua vida, Ele foi transformando isso, foi se destinando à sua família. Foi ou não foi assim? Porque quando Jesus chega, algo diferente acontece, e é sobre isso que eu quero partilhar com os irmãos nesta noite. João capítulo 20, nós vamos ler o versículo 10, diz assim: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Então os irmãos percebem que era um momento de muita tristeza, muita comoção. E a palavra diz que essa foi a pergunta dos anjos, né? Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ou seja, Jesus estava no ambiente, mas ela não tinha percebido que era Jesus. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou-o embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, no final do domingo, isso tinha acontecido no domingo pela manhã, agora já de tarde os discípulos já tinham recebido a notícia. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Amém. Digam graças a Deus. Eles tinham perdido a paz, eles tinham perdido a alegria, eles tinham perdido a esperança. E esse deve ser o cenário da vida de muitas pessoas aqui, ou você que está em casa. Às vezes nós estamos assim. Os irmãos sabem o que tinha acontecido naquele final de semana. Nós sabemos, aliás, nós estamos perto dessa data, né? Onde se celebra no mundo todo exatamente o que aconteceu naquele fim de semana e início de semana. A esperança deles tinha ido embora, a alegria de viver tinha secado. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, o sábado foi silencioso e o domingo de manhã também. Mas naquele domingo de manhã a palavra diz que as Marias, né, e outras mulheres foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro vazio e elas estavam muito espantadas. Mas aconteceu exatamente isso aqui que lemos. Jesus se revela e manda um recado, né? Diga aos meus discípulos que eu estou indo encontrá-lo, porque eu estou indo para o meu Pai, mas antes de ir para o meu Pai eu vou encontrá-los. Estou indo para o meu Deus e Deus deles, mas antes disso eu vou encontrá-los. Passa o meio-dia, chega a tarde e os discípulos ainda estão ali, tentando acreditar no que as mulheres tinham dito,
mas naquele misto, né? Naquele misto de sensações. Até que nós lemos o relato, janela trancada, porta trancada, e Jesus de repente, pá, aparece no meio deles. Quando Jesus aparece, imagina um cenário de espanto, o olhar meio incrédulo, será que não é miragem? Será que é verdade? Mas as mulheres deram testemunho de manhã que isso de fato aconteceu. E Jesus então traz essa frase: paz seja com vocês. Como disse no início da minha mensagem, a paz tinha ido embora, a esperança tinha ido embora, ali só era tristeza, ali só era sofrimento, só lágrimas. Então Jesus chega e diz para eles: paz seja com vocês. O ambiente mudou. O restante do relato é que tudo mudou. Mudou o coração, mudou o ambiente, mudaram as sensações, mudou também a perspectiva de futuro, porque eles estavam sem esperança. O final de semana foi de completa desesperança, só que agora Jesus chega no ambiente. E quando Jesus chega no ambiente, tudo muda. E nós precisamos entender isso, irmãos. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, né, que personifica a figura do ladrão, João 10:10 diz que ele só veio para roubar, matar e destruir. Então, no ambiente onde não tem Jesus, no ambiente onde as pessoas se afastaram de Deus, e eu posso estar falando exatamente sobre como hoje está a tua vida, a tua família. Porque famílias que se afastam de Deus, o que colhe é exatamente isso: um ambiente sem esperança, sem luz, sem paz, sem amor. É um ambiente de completa intriga, desordem e guerra. Esse é o ambiente de pessoas que se afastam de Jesus. Só que sempre aqueles que recorrem ao nosso Salvador, sempre Ele vai atender a oração. Diga graças a Deus. É por isso que você está aqui nessa quarta-feira. Quem sabe você que está aqui, já fazia tempo que você ensaiava voltar a dedicar o seu coração para receber a palavra. Aliás, tem gente que está aqui que faz tempo que você andava fugindo do Senhor, até pelas suas próprias decepções pessoais, algumas decepções até religiosas, e você simplesmente por uma questão pessoal você se afastou, até que a vida começou a te testar e você disse: de verdade, só vai dar certo se eu me voltar, só vai dar certo se eu voltar o meu coração para o Senhor Jesus, para que Ele coloque de volta em ordem o que está em desordem, que Ele traga esperança a esse ambiente. E às vezes o ambiente é um ambiente externo, da casa, da família, do local que você trabalha, mas às vezes a maior desordem, irmãos, está aqui dentro do nosso coração. E entenda, antes de Jesus colocar em ordem o ambiente externo, primeiro Ele coloca em ordem aqui dentro do nosso coração. Diga graças a Deus. No gesto de fé, coloque assim as duas mãos. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Agora, já que você aplaudiu ao Senhor, agora eu quero te pedir, coloca assim, num gesto de fé, na altura do teu coração, as duas mãos, feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus. Diga: meu Jesus, eu estou precisando, eu estou necessitando que o Senhor coloque em ordem o meu coração, que o Senhor coloque em ordem as coisas daqui de dentro do meu coração, da minha alma. Coloque em ordem, Jesus. Amém. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Aquela sala era um ambiente, um início de semana de caos total. Aquele ambiente era um ambiente onde ainda eles respiravam a ameaça dos judeus, é tanto que a palavra diz que eles estavam trancados, janelas e portas trancadas, com medo das ameaças dos judeus. Eu conheço muitas pessoas que o coração está assim, que a alma está assim. Tem pessoas aqui nessa noite que a tua alma já se trancou tem um tempo. Você está aqui até tentar orar, você tem tentado.
Às vezes você consegue pronunciar, articular algumas palavras, mas você sente que a sua alma está trancada, igual aquela sala onde os discípulos de Jesus, os familiares de Jesus, os amigos de Jesus, por conta de tudo que tinha acontecido, aquele ambiente estava completamente trancado. Por quê, pastor? Por causa das ameaças. Quando nós nos trancamos assim, irmãos, é exatamente por causa das ameaças. É o medo. Eles estavam com medo dos judeus, porque aquele final de semana, me permita usar essa expressão, tinha sido o final de semana de caça às bruxas. Aliás, Pedro se esquivou, né? Vocês lembram de Pedro na madrugada da sexta-feira, da quinta para a sexta? Se sentiu ameaçado, negou Jesus 3 vezes com medo da ameaça. Então o final de semana foi um final de semana de terror. E naquela tarde de domingo eles estavam dentro daquela sala, trancados, também com medo da ameaça iminente. Mas Jesus chegou. Diga graças a Deus. E quando Jesus chega num ambiente que está todo trancado, blindado, quem sabe eu estou ministrando nessa noite para você, que o teu coração está blindado, tem tempo, porque você não confia mais em ninguém. Era como os irmãos ali, os que andaram com Jesus, porta trancada, janela trancada. Qualquer pessoa que batesse na porta, que batesse na janela, eles iam verificar muitas vezes. Agora é uma inferência minha, tá? Possivelmente naquele final de semana criaram até senha. Olha, bate tantas vezes para ver se a gente abre. Vocês lembram daquela referência lá quando Pedro foi preso, lá em Atos? Quando a palavra diz que Pedro é solto pelo anjo e chega, e ele bate na porta e ninguém abre a porta de imediato. É aquela menina que olha assim pela janelinha, né, e vê que é Pedro, não acredita, os irmãos não acreditavam. Era assim que eles estavam naquela tarde de domingo, trancados. Só que Jesus chega, interessante, né? Que a palavra diz que as janelas estavam trancadas, portas trancadas, mas Jesus simplesmente apareceu dentro. Porque o lugar que Jesus é recepcionado, ele não precisa que a gente de fato abra, a gente só precisa chamar. Chame Jesus aí no teu lugar. Quando eu pedi para, enquanto estavam cantando, essa casa é a tua casa, e pedi para você levantar as mãos para a tua casa, sabe o que você estava fazendo na verdade? Você estava recepcionando Jesus e dizendo: meu Deus, essa casa é tua. Chame Jesus aí agora. Chame Jesus para Ele entrar no teu coração, que já tem tempo, a tua alma que tem tempo, que está blindada, está blindada. É por isso que você não confia mais em ninguém. É por isso que você tem medo até de se abrir para uma nova experiência, porque teu coração está blindado, igual os discípulos naquela tarde. Mas Jesus simplesmente chegou. E quando Jesus chega, tudo muda, diga graças a Deus. A luz do ambiente era a mesma, tá, gente? Naquele tempo não tinha energia elétrica, era a lamparina movida a azeite. Possivelmente a luz física continuou a mesma. Mas imagina a atmosfera daquele lugar. A atmosfera daquele ambiente mudou, porque quando Jesus chega, toda a atmosfera do ambiente muda. Por isso eu peço para você mais uma vez, convida Jesus para entrar aí no teu coração. Se você não fizer isso, deixa eu te dizer, cada vez mais as trevas encontrarão guarida na tua alma. Porque é isso que o maligno gosta, tá, gente? O maligno gosta de ver as pessoas aprisionadas. E entenda, ele usa cada vez mais pessoas para nos manter aprisionados. E deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que tem gente que é especialista nisso? Especialista em ver alguém trancado e articular para deixar você mais trancado. Aliás, tem gente que tem essa especialidade. Se afaste dessas pessoas, tá? Você precisa estar perto de gente que convida Jesus para iluminar o ambiente. Você está num lugar assim, diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você está num lugar assim, de pessoas que convidam Jesus para iluminar o ambiente. Eu estou convidando Jesus para iluminar esse ambiente. Eu estava me dirigindo nesse altar, foi exatamente assim que eu orei, antes de subir nesse altar. Jesus, esse ambiente já está iluminado, mas traga mais luz. Recepcione aí no teu coração e diga: Jesus, chegue aqui, chegue aqui. Chegue aqui no meu coração, porque Ele está precisando de ordem.
ele está precisando de paz. O meu coração está precisando ser reorganizado. E como eu disse, antes de Jesus organizar o externo, ele organiza primeiro o coração. Foi por isso que ele preparou os discípulos, né? Antes dele aparecer naquela sala, ele já tinha mandado um recado por Maria: vai e diga aos meus discípulos que eu estou indo adiante deles. Vou para o meu Pai, mas antes eu vou me revelar a eles. Jesus preparou o ambiente, o coração deles. Jesus chegou naquele ambiente. Diga graças a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, todo ambiente, todo lugar, todas as pessoas que recepcionaram a chegada de Jesus tiveram uma grata surpresa de ver tudo mudar. Tudo mudou. Pois quando Jesus chega, tudo muda. Lembra daquela viúva? Lucas capítulo 7. A palavra diz que, eu gosto demais do relato da ressurreição do filho da viúva de Naim, porque a palavra diz que saía um cortejo de pessoas chorando da cidade de Naim, e estava chegando um cortejo de pessoas sorrindo, acompanhando Jesus, porque é assim, né? Quem acompanha Jesus, por mais que esteja vivendo tribulações, adversidades, andar com Jesus é andar em festa. E aquela multidão estava vindo de uma experiência de milagres, só que estava saindo da cidade, pessoas lamentando. E o relato diz assim, né? Lucas capítulo 7, versículo 11. O filho único de uma viúva, ou seja, aquela mulher estava em duplo luto. Ela já tinha sofrido uma vez enterrado o marido, agora ela estava sofrendo duplamente enterrando o único filho. Para ela não tinha mais esperança. Assim como a sala, no domingo à tarde, onde Jesus apareceu, aquele ambiente ali na porta da cidade de Naim, era um ambiente de uma mulher sem esperança. Uma mulher viúva naquela época, gente, já era muito difícil. Mas ela tinha a garantia de que o seu filho a sustentaria, só que agora ela estava enterrando o seu único filho. E a palavra traz esse relato. A mãe de um único filho, e essa mãe era viúva. E a palavra diz que Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a palavra diz que ele olhou para aquela mulher. E Jesus olhou para aquela mulher sem esperança e viu e percebeu. E teve compaixão dela. A palavra compaixão é você colocar toda a sua força de amor em relação a alguém que está sofrendo demais. Todas as vezes que a palavra usa esse termo compaixão, é você colocar todo o seu coração na dor de alguém. Porque paixão, quando a gente vai buscar o significado, é exatamente isso, tá? Paixão é dor. Você ter compaixão é quando você coloca todo o seu amor, todo o seu coração na dor de alguém. Foi isso que Jesus fez. E a palavra diz que Jesus então tocou o esquife. Aquele objeto que levava ao morto. Jesus então disse para aquela mulher: não chore. Gente, tem que ter muita autoridade para dizer a alguém que está perdendo um ente querido: não chore. Eu não tenho coragem de dizer isso. Como pastor, e eu tenho certeza que nossos pastores já viveram isso, quando você vai acompanhar uma família, fazer um ofício fúnebre, o desejo que você tem é de dizer isso. Quando você liga para alguém, quando você manda uma mensagem para a família, o desejo que você tem é dizer isso: olha, não chore, porque Jesus é a nossa esperança. Mas a gente não tem essa autoridade. Agora Jesus tem. Jesus tem. Porque Ele pode todas as coisas. Diga graças a Deus. E a palavra diz que Ele então toca no esquife e diz para aquele garoto: levante-se. Eu gosto demais quando a palavra diz que Ele toma o menino pela mão e o devolve à sua mãe. Alguns minutos atrás, aquele ambiente era de completa desesperança, só que Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda. Diga amém. Quando Jesus chega, tudo muda. Pode aplaudir ao Senhor. Ele chegou e tudo mudou. E agora aquela mulher que tinha perdido a esperança, agora está com o coração cheio de esperança. Lembra quando Jesus chegou num ambiente parecido com esse? Lá no povoado de Betânia. 4 dias que o morto estava já sepultado. E a palavra diz que Jesus chega lá. Marta vem ao encontro dele na saída da cidade.
e diz para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Jesus tinha chegado. Jesus diz então para ela: olha, eu não já disse para você que você crê, você vai ver a glória de Deus? Vem Maria e diz a mesma coisa para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque, gente, deixa eu dizer um negócio para você. Deus, Ele compreende, entende e aceita as nossas revoltas pontuais. Deixa eu te dizer, quando você se revoltar contra o Senhor, e em oração você rasgar seu coração e dizer: meu Deus, eu não aceito isso, Deus, Ele não vai te reprimir não, e nem vai te censurar. Aliás, é a oração que Deus mais se agrada. A palavra diz que Ele não despreza um coração contrito. Então, se você tem para falar alguma coisa, fale para Ele. Agora, não fique falando mal dele para as outras pessoas não, porque isso é murmuração, tá? Murmuração é quando eu fico falando para os outros sobre algo que eu não estou aceitando de Deus. Agora, quando eu dobro meus joelhos, quando eu me curvo, quando eu curvo meu coração e digo para Deus: Senhor, isso aqui que eu estou vivendo é inaceitável. Aí Deus te acolhe, aí Ele te abraça, aí Ele te diz: minha filha, meu filho, eu te entendo. O Senhor está te dizendo nessa noite: eu te entendo. Eu entendo a tua revolta. Vocês percebem que Jesus não repreendeu Marta, Jesus não repreendeu Maria. Quando ela, possivelmente, gente, elas disseram isso com dedo de riste: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus simplesmente disse: olha, eu só quero que vocês creiam, porque se vocês crerem, vocês verão a glória do Senhor. Quando Jesus chega lá diante do sepulcro, lembra mais uma vez, quando ele diz: tirem a pedra, e Marta mais uma vez: Senhor, já são 4 dias, já cheira mal. E ele repete, né? Ô Marta, eu já disse para você. Jesus não repreende ela, porque nas nossas revoltas emocionais e espirituais, nós temos um Deus que nos acolhe. Diga graças a Deus. O Senhor está te acolhendo agora, nesse momento. Deixa Ele te abraçar. Ele está te dizendo nessa noite: minha filha, meu filho, eu te entendo. Eu te entendo. Eu entendo na última oração, quando você levantou a voz e disse algumas coisas que você acha que são inaceitáveis. O Senhor está te dizendo nessa noite: eu te entendo, eu te entendo, mas só quero que você creia, porque você vai ver a minha glória. Ah, glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Eu creio nessa promessa. E então tiram a pedra e vocês já sabem o final da história, né? Lázaro, vem para fora. E a palavra diz que o morto vem para fora todo enfaixado. Por que ele veio para fora, gente? Porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, Ele muda tudo. Ele muda tudo, é só Ele chegar. Você está convidando Jesus para chegar aí na tua vida? Convide, Ele vai continuar cuidando. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça sem solução e sem esperança, Jesus chega e Ele muda o ambiente. Diga graças a Deus. Lembra daquele paralítico? 38 anos, quase 4 décadas, o homem estava numa cama, esperando um tal de um milagre que contavam para ele. Diziam para ele, já tinha quase 40 anos, que tinha um milagre que acontecia naquela água, e ele esperava participar desse milagre. Quase 4 décadas querendo participar daquele milagre. Essa noite eu estou ministrando para alguém que está vendo milagre na vida de um monte de gente, só não vê milagre na tua vida. Está dizendo: meu Deus, e aí? E essas águas não se movem para mim não? Aquele homem, quase 4 décadas, via milagre, porque, gente, se ele estava ali há 38 anos, e a história, né? A tradição dizia que as águas se moviam, o primeiro que caísse era curado. Vocês imaginam que não era só uma questão de mito, né? Ele deve ter visto, senão ele já teria ido embora. Se nos 38 anos ele não tinha presenciado milagre, ele já tinha ido embora, mas a palavra diz que ele continuava ali. E é tanto que a palavra diz que a reclamação que ele fez para Jesus, quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, qual foi? Ah, mestre, não tem ninguém que me ajude. Ou seja, pessoas ajudaram outros a serem curados, pessoas auxiliaram outros a caírem dentro do tanque. Eu não, eu sou sozinho, não tive nem ninguém da minha família, nem amigos, ninguém. E Jesus mais ou menos disse para ele: não perguntei se tem alguém para te ajudar, eu só quero saber se você quer ser curado. Então pega a sua cama, levanta e leva a cama para casa. E a palavra diz que o homem se coloca de pé. A vida daquele homem era uma vida estática, paralisada, como a vida de muitas pessoas que estão aqui.
Possa ser que já tem um tempo que a tua vida está completamente paralisada, estática. Você tenta se mover, mas parece que tem um peso. Parece que você não tem segurança no caminhar. Muitas pessoas estão assim na sua profissão, muitas pessoas estão assim tentando desenvolver sua vida, não consegue colocar as pernas firmes para andar. Aquele homem vivia assim há quase 4 décadas. E Jesus diz para ele: levante. Já faça seu primeiro movimento e já faça também a sua primeira missão, que é levar a sua cama. Não deixa que não. Engraçado, né? E interessante que Jesus levanta e cura o homem e já dá para ele uma atividade. Porque quando Jesus transforma a vida de alguém que está estática em uma vida dinâmica, ele já dá alguma coisa para essa pessoa fazer. Diga graças a Deus. Quase 40 anos de uma vida parada, mas Jesus chegou. Jesus chegou no ambiente. Não foi só um anjo fazendo o movimento, o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado chegou naquele lugar. Aí tudo mudou. Aí a vida do homem que era paralisada agora começou a se mover, porque Jesus chegou. Lembra da filha de Jairo? O homem que era o mestre, o chefe da sinagoga. A palavra diz que a menina tinha 12 anos e ficou doente, foi doente até que morreu. Jesus diz que vai lá na casa do homem, vai mesmo no meio do caminho, ele encontra aquela mulher que durante 12 anos, coincidentemente, estava com a vida se esvaindo. A palavra diz que ela tinha gastado tudo com os médicos, ou seja, tudo que estava ao alcance dela, para ela tentar mudar a sua vida, ela fizera. Ela tinha empenhado esforço, mas a palavra diz que foi sem sucesso. Até que Jesus chega na vida dela. E ela simplesmente toca na roupa dele. Como eu já expliquei, não foi nem na roupa, né, gente? Foi no tefilim, nas franjas da roupa. Umas franjazinhas que os judeus usam. E foi ali que ele tocou. Quando a palavra usa, no termo mais clássico da Bíblia, na borla da sua veste, é exatamente isso. Naquela franjazinha que o judeu usa aqui pendurado na roupa. E a palavra diz que quando ela toca, então de Jesus sai poder. E a vida daquela mulher, que era uma vida reclusa, distante socialmente. Aquela mulher, gente, vivia 12 anos distante de todo o círculo social. Parece a vida de algumas pessoas, né? Já tem um tempo que você se isolou. E é assim que você tem vivido, não por uma escolha, mas por uma questão de uma condição. E a palavra diz que naquele dia Jesus cura aquela mulher. Por que a mulher foi curada? Porque Jesus chegou. A mulher curada, a Jairo, que estava indo lá para pedir para ele na casa dele, viu o milagre, testemunhou. Imagina que a fé dele foi renovada. Ele disse: pronto, se ele curou essa mulher, agora ele vai curar minha filha também, vai ressuscitar. Aliás, ele nem sabia que a filha estava morta, né? Ele foi atrás de Jesus para que Jesus curasse. Quando Jesus termina de curar a mulher, porque ele chega na vida daquela mulher, a palavra diz que chega então alguém da casa dele e diz: ó, Jairo, deixa Jesus quieto, não precisa. Eu queria trazer uma boa notícia, mas eu estou trazendo uma notícia ruim. A tua filha acabou de morrer. Deixa o mestre em paz. Gente, o maligno sempre vai usar pessoas para minar a nossa fé, sempre. E algumas vão chegar até com ares de que parece que está querendo ajudar, viu? Cuidado. Porque possivelmente aquele homem veio dizer para Jairo assim: olha, eu vou te poupar trabalho. Eu quero até poupar trabalho também de Jesus. Cuidado. Só confie em Jesus. Diga para a pessoa do seu lado: só confie em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus diz que vai fazer, só acredite na palavra dele. Quando você começa a ouvir muita gente na caminhada, principalmente gente que está parecendo que quer ajudar, cuidado, você vai deixar de ouvir Jesus e dar mais atenção à voz dessas pessoas. Porque entenda, aquele homem, gente, ele veio na tentativa de dizer para Jairo que estava poupando Jesus, né? Oh, não precisa não, vai ser trabalho demais, o mestre lá na sua casa, a menina já está morta, oh, acabou. E Jesus diz o que para Jairo? Não tenha medo.
não tenha medo. Eu gosto da versão clássica da Bíblia que diz assim: não tema, creia tão somente. Jesus estava dizendo isso para Jairo por quê, gente? Por qual motivo? Ele estava dizendo: eu cheguei, eu cheguei, vou chegar na tua casa. Eu cheguei e estou chegando na tua casa. A morte chegou lá, mas eu estou chegando lá também. Jesus está dizendo para você: olha, a confusão já chegou na tua família há algum tempo, mas Jesus também chegou lá. A desordem chegou no teu casamento tem um tempo, mas Jesus também chegou lá. A crise financeira chegou na tua família já tem um tempo, mas Jesus também já chegou lá. Diga graças a Deus. E quando Jesus chega, todo o ambiente muda. Jesus chega lá. Jesus chegou lá, gente, estava sabe aquele chororô? Que naquela época eles contratavam as carpideiras, né? Eram mulheres que eram contratadas para chorar. Era para criar o clima de comoção. Cuidado, tá, gente? Tem gente que nem precisa ser contratado, já chega para isso, para criar clima de comoção. E estava lá, aquela gritaria, aquele chororô. Primeira coisa que Jesus faz, diz para o dono da casa: manda sair. Por que Jesus faz isso? Porque no lugar que Jesus chega, ele tira a desordem e coloca a ordem. No lugar que Jesus chega, olhe para mim, ele tira a artificialidade e coloca o milagre. Porque tem ambientes, irmãos, que se tornaram pela falta de Jesus ambientes artificiais. E entenda, a contratação das carpideiras era um choro artificial. Imagina você contratar alguém para chorar no velório de alguém que você está perdendo. Você está chorando de verdade, e aí para que crie uma comoção, você contrata alguém para chorar fazendo uma performance. Jesus não gosta disso. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus só gosta de gente verdadeira. E deixa eu te dizer, Ele olha para o teu coração, Ele vê as tuas lágrimas de verdade. Ele sabe de fato quem está sofrendo com você. E Ele vai tirar de perto de você toda pessoa que não é verdadeira e está fingindo estar do teu lado de verdade. A palavra diz que Ele esvaziou a casa, gente. Aliás, Jesus leva isso tão a sério que a palavra diz que nem todos os discípulos Ele não levou para dentro do quarto, porque Ele sabia que nem todo mundo estava no nível espiritual dele. No nome de Jesus, tenha esse discernimento na tua vida, para só deixar ter acesso a lugares de intimidade da sua vida quem de fato está no teu mesmo nível de discernimento espiritual. O Senhor está te dizendo isso nessa noite: tire de perto. Ah, pastor, mas é alguém que eu considero. Honre essa pessoa, agradeça. Mas tem gente que está perto de você que é artificial e vai atrapalhar o milagre de Deus na tua casa e na tua vida. Tire gente do meio da tua sala. Tire gente de lugares onde Jesus quer fazer milagre, mas essa pessoa pode estar atrapalhando. Jesus tirou todas aquelas pessoas artificiais. Jesus tirou. Isso é lindo, né? A palavra diz que só fica a mãe que estava chorando de verdade, o pai que estava chorando de verdade, Jesus e 3 daqueles que pegavam com ele na questão de buscar as bênçãos espirituais, né? Pedro, Tiago e João. Era aquele, possivelmente, quando Jesus chamava: vamos jejuar, ele dizia: eu já estou com roupa de jejuar. Já viu gente assim? Eu gosto demais, gente. Quando a luta está pegando, você diz: estou precisando fazer o jejum. A pessoa: já estou aqui. Quantos dias? São quantas semanas? É maravilhoso andar com gente assim. Nós pastores, nós estamos até dia 20 de janeiro, 40 dias de jejum. Para os nossos pastores nem preciso falar 2 vezes. Quando eu digo assim: gente, estou começando o propósito de jejum. Pastor: opa, já estamos juntos. É bom demais, tá? É bom demais andar com gente de fé. É bom demais andar com gente verdadeira na busca espiritual. Jesus tira do quarto tudo que é artificial e só deixa ali gente que está pronto para a batalha espiritual. Selecione melhor quem entra na tua casa. Selecione melhor quem tem acesso ao teu coração. Selecione melhor, em nome de Jesus. Porque Jesus, quando chega no ambiente, Ele só conta com gente verdadeira. Jesus só conta com gente verdadeira. Diga graças a Deus.
sei porquê, mas o Senhor está reforçando essa palavra no meu coração. Tire de perto de você gente artificial. Jesus, para fazer um milagre, quer contar com gente verdadeira. Então você já conhece o final da história, né? Jesus chega lá, a menina está na cama morta, e ele então diz, Talita cumi, que significa, menina levante. Tão simples, né? Eu acho demais, gente, como Jesus age. Jesus não precisa de choro alto, Jesus não precisa de carpideira, Jesus não precisa de gente que vai lamentando, mas é artificial. Jesus só precisa proferir a palavra. Abra mais a sua boca para proferir a palavra. Aí você vai atrair Jesus para o seu ambiente. Vamos fazer isso agora? Fique em pé no seu lugar. Eu quero convidar você para você proferir algumas palavras. Convidar Jesus para esse ambiente. Assim como Jesus foi recepcionado naquele ambiente, naquela tarde de domingo. E simplesmente tudo mudou. Porque Jesus chegou. Eu sei que daqui a alguns dias você vai estar contando esse testemunho. Você vai estar contando. Rapaz, estava passando uma luta, mas Jesus chegou. Estava uma situação tão complicada na família, mas Jesus chegou. Eu estava vivendo uma situação, rapaz, você não acredita. Eu já estava até sem esperança, mas Jesus chegou. Diga para a pessoa do seu lado, mas Jesus já chegou na sua vida. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Converse com Deus. Recepcione Ele no teu coração. Recepcione Ele na tua alma. Eu sei que eu pedi para você se levantar, mas se você se sentir à vontade e quiser se ajoelhar aí no seu lugar e puder fazer isso, faça isso agora. Senão você pode continuar de pé ou se sentar. Mas eu quero convidar você para a gente ter um tempo de clamor. Jesus, eu te convido. Jesus, nós te convidamos. Nós recepcionamos a Ti, Espírito Santo, neste ambiente, agora, nessa sala desta casa, meu Deus. Essa pessoa agora que levanta as mãos de joelho e te convida e diz: vem cá, Jesus. Oh, Jesus, vem cá. Vem cá, Jesus, socorre essa família. Traga jeito a essa situação que parece não ter mais jeito. Chega perto, meu Deus, desse homem, dessa mulher. O Senhor é o único que pode fazer. O Senhor é o único que pode fazer. E maior é aquele que está conosco. Nós sabemos disso, Jesus. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Obrigado pelas pessoas de verdade que o Senhor tem colocado do nosso lado. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela nossa família. Eu oro e agradeço ao Senhor pela minha família. Eu oro e agradeço ao Senhor pelos meus amigos, por essa turma abençoada de pastores amigos que ombreiam, que caminham, pessoas de verdade. Ah, meu Deus, nós recepcionamos a Ti, Jesus. No nome de Jesus. Esta família está precisando de um milagre. Esta tua filha está precisando de um milagre. Esse teu filho está precisando de um socorro. E a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Por isso colocamos os nossos olhos em Ti e sabemos que o Senhor já chegou. O Senhor já chegou. E quando o Senhor chega, tudo muda. O Senhor muda o ambiente de desesperança em um ambiente de esperança, de alegria, de paz. Um ambiente de morte, o Senhor transforma num ambiente de vida. Um ambiente de desgaste, de desordem, de batalhas, o Senhor transforma em um ambiente de paz. Com a presença do Espírito Santo tomando conta desse ambiente. Declaramos que Tu és bem-vindo. Declaramos que o nosso coração em primeiro lugar se abre para Ti, Jesus.
Nós te recepcionamos e dizemos: o nosso coração está preparado, pode chegar, pode entrar. No nome de Jesus nós te pedimos, nós clamamos e te pedimos, Jesus, venha colocar ordem, venha trazer paz, venha colocar em ordem tudo aquilo que está bagunçado, no nome de Jesus. Eu oro por pessoas, meu Deus, mais uma vez, que têm vivido nesses últimos dias ataques terríveis na mente, inclusive, meu Deus, ataques que têm conseguido atingir a alma, e essa pessoa tem pensado em desistir da própria vida. Eu repreendo isso no nome de Jesus. Que venha ordem nos pensamentos, que venha ordem no coração, que o Senhor traga paz. Oh, eu sou tua casa, tua morada. Coloque em ordem todas as coisas, Jesus. Não vamos aceitar as sugestões do maligno. Não aceitaremos na nossa vida a sugestão daquele que só veio para roubar, matar e destruir. Nós aceitamos a tua presença. Nós aceitamos a tua presença. Nós aceitamos o teu amor. Nós recepcionamos a tua paz. Meu Deus, é uma noite de ordem. O Senhor está colocando em ordem a mente, o coração, os pensamentos dessa tua filha e desse teu filho. Obrigado pela paz. Obrigado pela paz. Obrigado pela paz. Tira toda a culpa, meu Deus. Tira toda a culpa. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que tem sido alvo de acusações do maligno dia e noite. Essa pessoa já se entregou completamente, já pediu perdão, já restaurou o coração. Que o Senhor repreenda toda acusação maligna e traga paz. Traga paz. A nossa esperança está só no Senhor, não nas palavras das pessoas. Não nas palavras das pessoas. A nossa esperança está em Ti, meu Deus. No Senhor está a nossa esperança. Por isso confiamos. Por isso confiamos. Por isso confiamos. Por isso confiamos inteiramente. Oh, meu Deus. Por isso confiamos inteiramente em Ti. Vem, meu Deus. Entra nesta casa. Socorre essa família, Jesus. No nome de Jesus. Diga pra Ele: eu sou tua casa. Pode colocar em ordem, Jesus. Oh, Jesus, pode chegar. O Senhor é bem-vindo, pode chegar. Obrigado por essa paz, por essa alegria, por esse gozo no coração. É tua presença, Espírito Santo. É tua presença, Espírito Santo. Receba o perdão de Deus na sua vida. Não aceite a prisão do maligno trazendo acusação. Receba o perdão de Deus. Receba paz. Receba alegria. Receba paz. Receba alegria. É isso que declaramos, Jesus. É isso que declaramos, Jesus. É isso que declaramos, Jesus. A paz, a ordem, a alegria. Que todo mal se retire desta casa. Que todo mal se retire deste ambiente. E que venha a paz. 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 No nome de Jesus. Diga isso aí no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Pode entrar, Jesus. Mude o ambiente. O Senhor já chegou, pode entrar. Eu sou tua casa.
Obrigado, Jesus. Mude as coisas de novo. Diga assim comigo: Jesus, pode entrar. Eu sei que o Senhor chegou. Diga: pode entrar e fazer a mudança necessária. No nome de Jesus eu peço. Aplauda ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. Quero reforçar essa palavra no teu coração. Tire de perto quem não é de verdade. Jesus só trabalha com quem é de verdade, viu? Jesus só trabalha com quem é de verdade. Tire de perto quem não é de verdade. Pode estar atrapalhando o milagre de Deus na sua vida. E Jesus chegou e Ele não divide. Ele não divide o ambiente com gente que está atrapalhando. Pode recepcionar no teu coração a presença do Espírito Santo. Ele já chegou. Vamos para casa debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado por essa festa. Obrigado por esse poder que se manifesta em nossa vida. Obrigado por essa presença. O Senhor chegou. Quando a gente chegar em casa, a gente vai ter a certeza também que o Senhor já está lá. O Senhor já passou lá. O Senhor está lá, realizando milagres. Nós cremos nisso. Leva o teu povo em paz, guardado, protegido. Que continuemos desfrutando da doce e real presença do Espírito Santo. Leva o teu povo em paz. O restante de noite, de quarta-feira, seja, meu Deus, assim, com a tua doce e real presença. Cremos nisso. Por isso, vamos sair daqui com o coração vibrando de paz e de alegria, na certeza que o Senhor chegou. O Senhor chegou. Obrigado por isso. Leva o teu povo em paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Jesus já chegou lá. Jesus já chegou na sua vida. Deus abençoe. Uma ótima noite para você, para sua